Boa noite, amigos do Centro Espírita Luz e Paz. Estamos aqui mais uma semana para conversar sobre o nosso Evangelho. Vamos iniciar agradecendo a Deus a esta oportunidade, pedindo a bênção do nosso amigo Jesus Cristo e dos benfeitores espirituais dessa casa, para que possamos ter mais uma noite de estudo tranquila e proveitosa. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo das parábolas. Vamos falar hoje da parábola do joio e do trigo. Acredito que seremos um pouco mais breve hoje, porque a parábola do joio e do trigo, ela é uma parábola que o próprio Jesus nos esclareceu sobre ela. Então ele, no Evangelho de Mateus, há a narrativa sobre a parábola, e logo na sequência Jesus traz os esclarecimentos necessários sobre a compreensão dessa parábola. Então o que nós vamos fazer hoje é fazer uma, digamos assim, uma releitura dessa parábola segundo com os postulados da doutrina espírita, tá certo? E a gente vai ver que um pouquinho aí a gente vai relembrar a nossa conversa sobre a parábola do semeador, porque Jesus utiliza nessa parábola o mesmo contexto histórico, né? A mesma cultura ali da época em que ele se inseria, aquela cultura dos agricultores, para descrever uma situação e nos conceder uma lição que ficasse de forma perene, né? Constante, como todas as suas lições. Então vamos fazer aqui uma rápida leitura para a gente contextualizar da parábola do joio e do trigo. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Senhor, sendo assim, querer que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar o trigo, porém reuni no meu celeiro. Antes de prosseguir, vamos fazer aqui uma distinção, um esclarecimento para a gente contextualizar. O trigo todos nós conhecemos, né? Aquela planta de onde se extrai a farinha, a gente produz grande parte dos nossos alimentos desde essa época, então, com o trigo. E o joio, ele é uma erva daninha muito parecida com o trigo. Costuma nascer no meio do trigo e ela é muito facilmente confundida com o trigo, porém, o joio, ela tem umas espigas um pouco mais raquíticas que o trigo, ela é venenosa e prejudicial à saúde, por causa de um cogumelo microscópico que vive em simbiose com o grão, e ela produz geralmente embriaguez e náuseas, né? Como se fosse um estado de torpor, como se fosse embriaguez e náuseas. Então é uma erva daninha. Então, vamos prosseguir então, fazendo a leitura dos esclarecimentos que o próprio Jesus nos traz sobre essa parábola. Consta lá do Evangelho de Mateus, diz então Jesus: então, deixando as turbas, veio para casa, e aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Em resposta, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. O joio são os filhos do malvado. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será a consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os seus escândalos e obreiros sem lei, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então vamos fazer essa releitura dessa parábola, sem querer esclarecer muito, porque Jesus já o fez, né? E só algumas reflexões de acordo com a doutrina espírita. Além dos profundos ensinamentos, então, né, sobre a trajetória evolucional do ser humano,
que essa parábola nos remete, nos traz a reflexão, a gente também vai versar sobre o fim dos tempos, né? Um tema bem interessante que nós já tratamos aqui algumas vezes, que é da transição planetária pelo qual passamos e do exílio que, infelizmente, alguns de nós irá sofrer novamente, assim como os capelinos, em virtude da nossa própria conduta, né? Da gente não aceitar e não iniciar essa reforma íntima necessária para que a gente viva aqui o período de transição. Então vamos lá fazer aquele estudo, vamos analisar um pouquinho cada passagenzinha dessa parábola. Começaremos então com a primeira assertiva de que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, né? Como o próprio Jesus esclareceu, quem semeia essa boa semente é o Filho do Homem, isto é, o próprio Jesus. Então ali ele está referindo um simbologismo a ele mesmo como o grande semeador, né? Igualmente na parábola do semeador a gente viu isso. Quem seria o grande semeador? O próprio Jesus, que estaria semeando aí o Evangelho de Deus em nosso próprio coração, para que a gente possa compreendê-lo melhor e exercê-lo. Muitas vezes que essas leis divinas, esse evangelho, ele já se encontra gravado na nossa consciência. Então, e o campo, né, ele não remete apenas à intimidade de cada um de nós. É todo o universo, porque a lei de Deus ela é uma lei universal e uma lei de amor. Então, especificamente falando, em nossa história, Jesus veio semear aqui o Evangelho de Deus no meio de nós. Poderia ser tratado isso como campo. Mas lembremos aí que o amor é a religião universal. Então, podemos entender também, num sentido macrocósmico, esse campo de semeadura do amor como todo o universo, toda a criação divina. Evidentemente, existem campos mais fecundos e outros mais improdutivos. Então, também voltando lá na parábola do semeador, e por isso eu escolhi essa parábola para dar continuidade, existe campos que vão produzir mais, campos que vão produzir menos, mas o ponto que a gente deve ter em mente é que todo campo é semeável, né? Ainda que seja um campo pedregoso, se a gente trabalha esse campo, né? Se a gente retira essas pedras, retira as ervas daninhas, aduba, coloca um pouco mais de terra, corrige o solo, todo campo se torna cultivável, né? Então não existe, digamos assim, a gente está falando de campo, né, como ser humano, como nosso coração a ser semeado, a gente tem que lembrar que não existe nenhum de nós, nenhum ser que não seja trabalhável, que não seja que não possa ser trabalhado para receber essa semente e germinar e produzir seus frutos, né? Obviamente, alguns campos, né, eles vão necessitar de um trabalho menor e outros campos vão demandar um trabalho maior. Mas todos nós, ou todos os campos, ou todos nós somos semeáveis, né? Todos nós temos o potencial de gerar frutos, né? Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos nós somos perfectíveis. Então, sendo trabalhado, todos nós poderemos gerar frutos. Vamos prosseguir então. Consta ali da parábola: dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Então vamos começar com essa expressão dormindo, né? Nenhuma palavra é colocada numa parábola aleatoriamente, né? Jesus escolhe, vamos dizer assim, cirurgicamente as palavras que são colocadas em cada parábola, em cada um dos seus ensinos, assim como o Emmanuel também já nos disse que nos ensinos dos Espíritos, cada palavra ela é minuciosamente escolhida, né? Cada palavra tem um significado, não há palavras aleatórias ou palavras sem sentido.
Então, dormindo, os homens que dormem representam aqui as mentes ociosas, que deixam se guiar por um automatismo tendencioso adquirido em nossas reencarnações pretéritas e neutralizam nossos esforços em busca do aperfeiçoamento. Vamos elucidar isso aqui melhor. Lembremos que todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Desde que quando estagiamos como princípio inteligente, a gente vai criando não só automatismos, né? A gente foi, durante bilhões de anos, criando automatismos. Hoje a gente praticamente não controla a nossa respiração, né? Agora que eu estou falando, eu passo a sentir aqui um movimento de respiração. Mas, via de regra, isso é uma coisa automatizada, né? Eu vou respirando e nem sinto. Tudo isso ocorre também com o metabolismo do meu corpo, né? É uma coisa que eu não tenho um controle consciente, né? Isso já se tornou automático. Da mesma forma como a gente foi criado simples e ignorante, foi estadiando aí como princípio inteligente, e depois também como surgiu a razão, e começamos aí como um ser racional também, criar essa consciência, a gente começou com instintos primitivos, lembramos? Nossa fase de um homem bem bárbaro e primitivo, então a gente resolvia nossos problemas pela força, né, pela imposição, não que hoje a gente esteja muito diferente disso, mas a gente se guiava por nossos instintos mais primários, mais primitivos, mais egoísticos e mais orgulhosos. E essa forma de nos guiar, isso também causa um automatismo, né? A gente não reflete, e como a gente tem, digamos assim, que a gente tem mais encarnações hoje, mais próximos do nosso primitivismo do que nossa evolução, a gente podemos dizer que a gente tem hábitos que são automáticos. E a gente muitas vezes não vai perceber, por causa disso, condutas que a gente adota no dia a dia. Então, nem sempre, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, rancorosa, vai ter consciência de que ela é uma pessoa rancorosa. Nem sempre, às vezes, uma pessoa, sei lá, vamos dar meu exemplo, às vezes eu sou uma pessoa impaciente. E nem sempre a gente vai ter consciência de que a gente carrega esses vícios, eles se tornaram um automatismo. Então, quando Jesus diz dormindo, porque na verdade a gente dorme, né? Ou a gente dorme. Há duas maneiras de dormir. Ou a gente dorme na ignorância, porque a gente ainda não despertou para essa consciência, e da mesma forma é muito semelhante ao que eu disse na parábola do semeador, com a cegueira, né? Ou também na última conversa ali sobre a culpa e responsabilidade, com a cegueira. Então, a gente está cego, não enxerga, não é capaz de enxergar isso, ou pela ignorância, ou pela rebeldia. E da mesma forma, a gente dorme ou pela ignorância ou pela rebeldia. O fato é que a gente não enxerga esses automatismos. E é justamente quando a gente dorme, nesse período que a gente está invigilante, que o mal vem. Ou seja, é nesse período de invigilância que o joio vai ser plantado. Tá certo? E é por isso que muitas vezes a gente se assusta. E na medida em que a gente vai amadurecendo, que a gente vai curando pouco a pouco essa cegueira, que a gente vai despertando espiritualmente, a gente começa a enxergar, opa, peraí, né? Olha como eu pratico isso e nem percebia, né? Que eu tenho essa conduta, digamos assim, essa conduta viciosa, essa conduta menos digna. Então, às vezes, a gente se assusta. Quem já leu a série psicológica da Joana de Ângeles, ela trata isso como o primeiro passo para a gente iniciar nossa reforma íntima, o que ela chama de reconhecer as nossas próprias sombras. E o que seria reconhecer as nossas próprias sombras? É a gente parar e enxergar aqueles nossos vícios que a gente pratica sem ter plena consciência disso. Por isso sombra, né? Tá numa área fora de nossa visão, uma área obscura, que ou a gente ainda não é capaz de enxergar, ou a gente até é capaz de enxergar, mas a gente, ou por uma rebeldia ou por uma acomodação, prefere deixar na sombra mesmo, sem expor, né? Sem enfrentar isso de frente. Então é essa área de sombra que a gente precisa despertar
e enxergar. Porque se a gente vive, continua dormindo, continua invigilante, esse joio vai ser plantado no meio da semente que está desde que fomos criados, está ali, a semente do Evangelho, esperando para que possa germinar. Mas como na parábola da semente, nós não podemos deixar que esses vícios sufoquem e impeçam essa germinação, né? Senão vai brotar também no meio dessa semente o joio, né? Ou seja, o mal. E esse inimigo, aí prossegue aqui, né, nessa frase, fala do inimigo, veio e plantou o joio. E quem que é esse inimigo? Esse inimigo somos nós mesmos, né? Vamos mais uma vez bater nisso, que o inimigo não é um outro, né? A gente discutiu muito sobre a culpa, a gente tenta jogar no outro. Ninguém é culpado, o inimigo somos nós. Somos nós que, invigilantes, deixamos de reconhecer nossas sombras e deixamos que esse mal vai germinando, esse joio vai crescendo ali, né? Lembremos, a gente já disse isso, Jesus, quando esclarece, né, prosseguindo ali em Mateus, um pouco para frente, Jesus esclarecer essa parábola, ele fala que o joio é o diabo, né? Esse inimigo é o diabo. Nós já dissemos aqui, diabo vem da palavra grego diabolos, significa o que é contrário. O que é contrário à lei de Deus. O que é contrário à lei de Deus somos nós, nossas condutas. Quando a gente opta, seja por ignorância a não seguir as leis de Deus, ou seja, porque a gente passa a ter essa percepção de que nós queremos afastar Deus e nós vamos decidir o que é bom e é mal. Então somos nós mesmos que semeamos joio no meio do trigo, né? No meio daquela semente que Deus já colocou ali quando nos criou, nós vamos então semeando esse joio e deixa ele crescer. Então isso, lembramos que nós somos os nossos próprios inimigos. Quando germinou o ramo, prosseguindo aqui, quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Vamos lá. Por que olha para você ver que os servos ali, né, que são, Jesus esclarece que são os anjos e tal, por que o joio ele só é percebido quando germinou o ramo e produziu fruto? Por que a gente não percebe o joio antes? Eu já meio que dei uma adiantada aqui. A gente precisa ter um amadurecimento espiritual para a gente reconhecer esse mal, digamos assim. A gente precisa ter um início de um desenvolvimento moral, da construção de um alicerce moral. Então, quando a gente começa a ter uma percepção moral, quando a gente começa a amadurecer um pouco espiritualmente, a gente começa então a perceber o joio no meio do trigo. É quando a gente vai despertando nossa consciência, quando a gente começa a reavaliar nossas condutas com uma noção um pouco mais clara do bem e do mal, né? Quando a gente começa a fazer aquele exercício que Santo Agostinho nos propôs na questão 919, quando a gente começa a refletir sobre as nossas condutas e contrapô-las ali com as leis divinas, é quando a gente começa a reconhecer. Então veja, para que a gente possa perceber a diferença, começar a perceber a diferença do joio e do trigo, fazer esse sopesamento entre o que é uma conduta, digamos assim, boa, uma conduta digna e uma conduta menos digna, é quando a gente começa a ter um certo amadurecimento. E na parábola, esse amadurecimento, né, usando o mesmo viés, o mesmo contexto da parábola do semeador, esse amadurecimento ele é representado pela germinação e pela produção de fruto. Então é no momento que o trigo começa a germinar, que o trigo começa a produzir o fruto, é que a gente vai começar a poder distinguir o que é trigo e o que é joio, tá certo? Quando a gente, com a mente mais esclarecida, a gente começa a operar com mais lucidez e mais discernimento, né? Vamos prosseguir então. Essa parábola não é muito, como eu disse, com as explicações de Jesus, não é muito complicado, né? A gente desvendar e refletir sobre essa parábola. Prosseguimos então. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Jesus já nos esclareceu que esses servos, né, significam ali, são simbolizados os anjos, ou os obreiros de Deus, ou os espíritos iluminados que auxiliam o Cristo, a sua grande legião de
auxiliares, né? Uns mais próximos, outros menos próximos. O fato é que quanto mais todos nós obramos na seara do Cristo e quanto mais nós evoluímos nessa cadeia evolutiva, quanto mais nos iluminamos, também vamos integrando e trabalhando cada vez mais nessa seara do Cristo. Então esses são os ceifeiros, os anjos, os auxiliares direto do Cristo ali, por esclarecimento dele mesmo, significam os ceifeiros, os servos. E se esses anjos, o que eu me questiono aqui, se esses anjos, eles são trabalhadores do Senhor, né? Obviamente que não foram eles que plantaram o joio, né? Eles trabalham na seara do Cristo, trabalham na divulgação e exercendo, né? Vivendo ali o amor de Deus. Eles não vão semear o joio, obviamente, e por isso eles questionam ao Senhor. Porque eles se assustam, ora Senhor, estamos aqui semeando no seu campo, né? Jesus como grande semeador. E como surgiu esse joio, né? Você está semeando boa semente, como é que apareceu, de onde apareceu esse joio, né? E a gente já viu que o joio vem dos próprios homens, né? Vem de nós mesmos, que acabamos optando por nos afastar de Deus, nos afastar da lei divina. Mais uma vez, repito, seja por ignorância, seja por rebeldia ao não aceitar as leis divinas e querer tomar as rédeas aí do nosso próprio destino, julgando ou definindo o que seria bem e mal, tá certo? Então, por isso, esses anjos, eles questionam ao Senhor, olha, de onde vem esse joio, né? Quem plantou esse joio? O Senhor semeia boa semente. Nós somos seus trabalhadores aqui nesse campo da semeadura da boa semente. Como surgiu o joio, né? Por isso, os anjos se questionam. Prosseguindo, então, vem a resposta do Senhor, né? E eles lhes disse, um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, sendo assim, querer que após sair o recolhemos, né? Então, esse inimigo, mais uma vez, é nosso lado obscuro, nosso lado, né, de sombra, que a gente muitas vezes não percebe, mas estamos ali seguindo a fieira do mal. Lá no Livro dos Espíritos, eu não recordo agora de cor qual a questão, mas muitas vezes há uma pergunta que fala se todos nós, para atingir a iluminação ou ascendermos na escala evolutiva, se nós necessitamos passar pela fieira do mal. E os espíritos respondem, não, pela fieira do mal não necessariamente, mas pela fieira da ignorância. Então, muitas vezes, pela nossa ignorância, ainda dormindo ou ainda numa cegueira, a gente deixa esse lado obscuro dominar, ou esse joio dominar o campo, ou justamente por rebeldia. Não quero, não acho que a lei divina seja boa para mim, eu mesmo vou decidir o que é bom para mim e eu vou pautar minha conduta com base nisso. Então, quando os servos, então, Jesus lhes responde que foi um inimigo, e eles propõem uma conduta radical, né? Uma conduta, então, Senhor, vamos lá, nós vamos arrancar. Quer que nós recolhemos, né? Arranquemos esse joio. É uma atitude radical que muitas vezes a gente também nos deixa guiar por uma atitude assim, né? Quantas vezes a gente não pensou assim, muitas vezes a gente vê isso hoje, é uma coisa que está muito em voga hoje. A gente, por exemplo, não quer acabar com a violência sendo violento, né? A gente não quer acabar com o crime adotando atos criminosos também, né? Então veja se não é isso uma postura que os servos propõem ali também, uma atitude radical para acabar. Vamos lá e vamos arrancar. Uma atitude dura, abrupta. E não é por aí, né? A gente estudando cada vez mais o Evangelho, com o véu, sobretudo, descortinado aí pelo Espiritismo, a gente vê que Jesus nunca se pautou da violência, Jesus nunca pregou a violência, é através do amor que a gente provoca o despertar para a reforma íntima. Então veja que a resposta de Jesus vai ser bem condizente com os ensinamentos dele. Não vamos arrancar, né? Não vamos arrancar esse joio, vamos deixar que ele cresça junto com o trigo, até porque na medida em que o joio cresce, cada vez mais que ele cresce mais junto com o trigo, fica mais fácil de distinguir o joio do trigo, né? Lembra que lá no início eu dei a descrição do joio? Ela é uma semente que vai ter, ela é uma raiz que vai ser um pouco mais raquítica, né? Ela vai ter umas espigas mais raquíticas do que o trigo. Então,
chegando, deixando que se aproxime mais próximo da colheita, deixando que cresça junto, eu vou ter maiores elementos para discernir o que é o joio e o que é o trigo, né? E como eu já disse também, aqui analisando para cima a parábola, é através do nosso crescimento moral, do nosso desenvolvimento moral, que a gente passa a sopesar e vai criando, digamos assim, parâmetros ou abrindo nossa visão para a gente distinguir o que é joio ou o que é trigo. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu amadureço espiritualmente, mais elementos eu tenho para distinguir o joio do trigo. Então, veja a sapiência da resposta do Cristo, né? Não vamos adotar essa atitude, digamos assim, abrupta ou precipitada de arrancar logo o joio. Deixamos que eles cresçam, até porque se a gente arrancar o joio agora, é capaz da gente prejudicar o próprio trigo, né? Então não vamos fazer isso. Me veio aqui na mente, não está aqui nas minhas anotações, mas me veio à mente a passagem lá de Sodoma e Gomorra, né, quando os anjos falam ali com Abraão, olha, Sodoma, Gomorra é uma cidade de injustos, nós vamos dizimá-la. E o Abraão coloca, mas Senhor, e se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, ainda assim eles vão ser dizimados por causa dos ímpios? Aí os anjos falam, então nós vamos perdoá-los por causa dos 50 justos. E aí Abraão coloca, mas digamos assim que não tenhamos 50 justos em Sodoma e Gomorra. Supomos que temos só 10 justos em Sodoma e Gomorra. Aí os anjos falam, por causa dos 10 justos nós vamos perdoá-lo. E aí prossegue, e aí os anjos acabam vendo que, na verdade, tinha apenas um justo em Sodoma e Gomorra, que era o Ló. E aí o que ele faz? Ele acaba, tá bom, então vamos tirar Ló de Sodoma e Gomorra. E é o que os anjos fazem, eles tiram, avisam Ló do perigo, tiram Ló de Sodoma e Gomorra, sai Ló com sua família, os anjos falam, não olhem para trás, né? E a gente vê ali pela passagem que a esposa de Ló acaba olhando para trás e fica ali instantaneamente como uma estátua dissolvida em sal, né? Até depois a gente pode trabalhar sobre isso, é bem interessante essa passagem, porque ela dissolver em sal, olhar para trás, significa que a gente é convidado o tempo todo, no dia a dia, a mudar, né? A seguir em frente, adotar um novo caminho. Então vamos mudar de vida, vamos fazer uma reforma íntima. E o que a esposa de Ló significa? Às vezes a gente aceita esse convite, quer seguir, quer fazer uma reforma íntima, mas estamos o tempo todo olhando para trás. Estamos o tempo todo apegados a esse passado, ainda muito ligados naquilo que a gente viveu, e a gente está indo, mas olhando para trás, esticando o braço para trás, né? Isso a gente trata numa outra oportunidade. Mas a gente precisa seguir em frente, precisa evoluir. Vamos seguir aqui então. Qual a resposta de Jesus então? Ele, porém, diz, não, para que ao recolher o joio não desenraizeis junto com ele o trigo. Então, a gente já falou aí sobre essa resposta de Deus, né? A resposta de Jesus, uma resposta com toda a sapiência que tinha Jesus, para que a gente se desenvolva mais, a gente vai evoluindo moralmente, para que a gente possa distinguir cada vez mais o joio do trigo, para que só ao final, no momento da colheita, a gente possa então separar o que é o joio e separar o que é o trigo. Prosseguindo, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Essa já é a última frase, a última assertiva aí da parábola. E digamos que é a mais importante. Então, o que é que Jesus disse? Vamos evoluindo, vamos deixar, né, a gente se amadurecer espiritualmente. No momento da colheita, nós vamos então separar o que é o joio e o que é o trigo. O que seria essa colheita então? E quando ocorrerá essa colheita? Todos nós sabemos, a gente já trabalhou sobre isso, estamos no período de transição planetária. Se a gente começa a estudar lá também o próprio Apocalipse, que vai tratar também um pouco são predições, né, sobre esse momento de transição planetária,
A gente tem que compreender ele lá pelo livro de Daniel e a gente vai dividir o Apocalipse, pode-se dividir ele em 3 períodos. O período de sopesamento, né, onde a gente vai fazer um levantamento de tudo que ocorreu. Primeiro a gente vai fazer uma descrição, uma verificação de tudo que ocorreu, um sopesamento do que foi ocorrendo, de como foi distanciado as coisas da lei divina, da lei de Deus, e no final uma divisão. Essa divisão a que alude o livro de Daniel e que alude também o livro do Apocalipse é justamente essa divisão que Jesus nos traz aqui nessa parábola, separar o joio do trigo. No momento da colheita, quando a gente atinge uma maturidade espiritual, e é inegável que a gente, depois de tanto esse tempo, a gente já atingiu uma maturidade espiritual aqui no planeta Terra, embora a gente ainda continue muito arraigado, muito preso nas nossas vicissitudes, digamos assim, o nosso orgulho, a nossa vaidade, quanta maldade a gente não vê pelo mundo, quanta coisa a gente também não pratica em desacordo com a lei de Deus. Não obstante tudo isso, a gente já atingiu um grau de maturidade em que está mais fácil, digamos assim, a gente separar o joio do trigo. E que Deus também, seus anjos, possam separar esse joio do trigo. Não é à toa que a gente hoje enxerga níveis de maldade extremamente elevados, né? A gente vê aí, choca muito mais a violência que a gente vive, né? A gente pode até dizer que o mundo está um pouco melhor. Mas uma coisa que a gente sente de diferença é que a própria violência que hoje, digamos assim, está exacerbada, a gente basta ler as páginas policiais aí dos jornais, como a vida humana, por exemplo, vale tão pouco, as pessoas se matando, roubando, tirando vidas por coisa tão insignificante, material, né? O que a gente pode tirar disso é que isso nos choca mais. Há um tempo atrás, voltando, estudando desde lá da época de Cristo, a época medieval, às vezes muitas dessas condutas eram consideradas naturais e não chocavam tanto, não causam uma repulsa tão grande como tem causado hoje. Até por isso, talvez, a nossa percepção de que o mundo esteja muito mais violento, muito mais perigoso, que as pessoas estão muito mais maldosas e cruéis, tem aumentado. Porque isso tem despertado em nossa consciência um exame mais profundo. Então, esse exame consciencial que a gente vai fazendo, que está maior, que nos vai causando essa repulsa, esse sentimento de que tudo está mais violento nos dias de hoje, que o mundo está mais cruel, é justamente fruto do nosso amadurecimento espiritual, né? A gente viu aqui nessa parábola que quanto mais a gente amadurece espiritualmente, mais a gente faz a distinção entre o joio e do trigo, mais a gente julga nossas condutas de acordo com as leis divinas, né? Ainda que eu não conheça extremamente, mas ela vai germinando a lei divina que está ali gravada na nossa consciência e vai começando a germinar e produzir, digamos, uma primeira frutificação, que é esse julgamento, essa consciência. Então, a gente vê todo esse julgamento que a gente faz, né, esse sopesamento de que o mundo esteja mais violento, de que essas coisas estão acontecendo, em virtude desse nosso desenvolvimento moral. Então a gente alcançou um grau de desenvolvimento moral também, é lógico, a gente tem um desenvolvimento intelectual muito à frente, mas a gente atingiu um grau de desenvolvimento moral e é que justamente por causa desse grau que a gente entra então nesse momento na transição planetária, porque agora a gente chegou no tempo da colheita, ou seja, a gente evoluiu a ponto de poder julgar o que é joio, julgar o que é trigo e ser feito essa colheita. Então, quando Jesus fala que no tempo da ceifa de eles recolhei primeiro o joio e atais em molho para queimar, a gente também não pode interpretar isso de forma literal. Esse fogo aí não quer dizer que vamos ser violentos, vamos matar, vamos dizimar aí o joio. Não significa isso, até porque a gente precisa ter isso lá no livro A Gênese,
O Kardec coloca isso muito bem. A gente precisa sempre interpretar o Evangelho e as palavras de Cristo sistematicamente. A gente não pode fazer uma interpretação literal. Cristo, ele não cai em contradição. E se a gente interpretasse isso literalmente, a gente estaria caindo em contradição na própria parábola, né? Se Jesus lá em cima, no momento inicial, não permitiu aos seus servos que arrancassem de forma abrupta o joio, a gente não pode interpretar agora que ele está querendo que colher o joio. Olha para você ver, ele não manda arrancar, ele manda recolher, colher o joio e atar em molhos e queimar. Então a gente não pode interpretar literalmente, que estaria em contradição com a própria resposta que Cristo deu na primeira pergunta do servo, né? Para deixar que crescesse junto. O que significa esse atar em molho para queimar? Significa justamente esse período de transição. O que o Espiritismo nos revela é que esse joio que será separado, né, e juntado em molhos, eles vão ser exilados. Assim como os capelinos foram exilados de Capela e vieram para a Terra para continuar aqui sua evolução espiritual, esse joio que vai ser separado aqui do nosso planeta Terra, né, aquelas pessoas que não estão prontas, não estão aptas, não estão abertas para iniciar a reforma íntima, essas pessoas vão ser separadas e exiladas para um novo orbe, onde vão prosseguir com a sua senda evolutiva. E por que usa esse símbolo do fogo, de queimar, né? Porque eles serão submetidos lá a provas muito mais duras, provas e expiações muito mais difíceis e muito mais duras até do que as que nós vivenciamos hoje aqui no nosso orbe, no planeta Terra, né? Então por isso, porque até é dito que haverá maior, né, para esses exilados, um queimar, um ranger de dentes, porque serão provas mais duras. Isso está simbolizado pelo fogo, pelo queimar, né? Não literalmente que eles vão ser dizimados, digamos assim. Até porque a gente sabe que o que Jesus e Deus pretende é extirpar o pecado, não matar o pecador, né? Então todas as ovelhas serão resgatadas. Então eles não vão simplesmente, pegar esse joio e acabar com o joio. O que vai ser feito é que esse fogo vai queimar, ou seja, vai sofrer provas, vai continuar evoluindo, vai para um lugar onde ele vai sofrer provas mais duras e mais ríspidas, com um pouco mais de dor, né? Justamente para que esse joio possa, digamos assim, sair dessa invigilância, sair dessa dormência, abrir os olhos dessas pessoas e se desenvolver para que se torne o trigo, para que produza bons frutos, né? Mas não serão. Então essa é a interpretação. Vou até destacar um trecho aqui do Emmanuel, que é no livro Vinha de Luz, que ele diz assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, Emmanuel já nos esclarecendo também que Jesus, a lei de Deus é de amor, é de misericórdia. Então não é queimar para extirpar, né? Ele é tolerante, mas chega um momento de evolução na Terra e de amadurecimento espiritual que a gente precisa, agora chegou o ponto que não é possível mais deixar que cresça junto, né? Vamos fazer a colheita, o joio vai para outro lugar para que ele possa amadurecer mais espiritualmente e produzir boas sementes. E o Emmanuel prossegue: o joio não surge por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Justamente, ele não crê que há ovelhas permanentemente ou eternamente perdidas, né? Toda ovelha será resgatada pelo bom pastor. Então esse joio também, ele vai se transformar em trigo, né? Ele vai virar aí uma boa semente, vai produzir bons frutos. Ele não está perdido, então ele não vai queimar eternamente. Ele vai ser exilado para que através de duras penas, digamos assim, duras expiações e duras provas, ele possa curar essa cegueira e se tornar uma pessoa melhor. E não por castigo divino, obviamente, a gente já viu isso, mas em decorrência da própria conduta do joio, digamos assim, ou dessas pessoas,
que se mantiveram por ignorância ou por rebeldia intolerantes a não praticar e refratários à lei de Deus. Então, concluindo aí, esse afastamento dos exilados, né, ele oportunizará os bons que ficarão aqui na terra um clima mais confortável para que possam agir mais livremente e acabar de depurar seus sentimentos, alijando-se de todas as imperfeições remanescentes. Então veja, a gente tem batido muito isso em nossas conversas. Não é que ficarão somente aqueles que já são completamente bons, mas aqueles que têm já essa inclinação, que têm essa predisposição para se tornar bom, para aceitar a lei de Deus, e te extirpando o mal, né? A gente terá aí um campo mais favorável para que essas pessoas que aqui permanecerão possam alijar suas imperfeições, possa limpar suas imperfeições, para que a gente conclua o mundo em regeneração e se torne um mundo regenerado, né? A intensificação do mal, da forma que a gente enxerga hoje e vê hoje, bastando abrir qualquer jornal, ela compromete o curso natural do progresso. Então é para isso. Se a gente pega lá também depois no Apocalipse, né, antes da Nova Jerusalém, ou seja, o mundo regenerado, a gente fala que ali a gente teria, depois de uma intensificação do mal e de todos aqueles acontecimentos, aquelas predisposições que são colocadas ali no Apocalipse, fala que a gente teria aí mais ou menos 1000 anos de o mal estaria preso, né? Estaria trancado, e a gente teria cerca de um milênio ali de, digamos, tranquilidade. É justamente isso. A gente vai ter um período em que os bons que aqui permanecerão, eles vão ter um clima mais favorável para que possa aperfeiçoar, né, melhorar, extirpar essas imperfeições. Tá certo? Então, e aí só então a gente entra num mundo regenerado, deixa de ser um mundo em regeneração. Então, é uma fase, um ciclo, um processo. A gente não vai sair de prova de mundos e expiações para o mundo regenerado. A gente vai entrar num período de regeneração para depois chegar no mundo regenerado. Tá certo? Depois a gente já pode aprofundar, porque várias outras parábolas também, outras passagens do Evangelho, a gente tem esse simbolismo também e tem essa noção. Então, essa era o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão sobre essa parábola, uma parábola mais tranquila, porque Jesus já trouxe os esclarecimentos. Então vamos nesse momento, né, pedir aos nossos mentores que fluidifique a água que aqui se encontra e a água que cada um de vocês coloca aí na casa de vocês, que vocês possam colocá-los aí nesse momento. Então pedimos aos nossos mentores que coloquem os remédios necessários a cada um de nós e a cada um de seus familiares. Vamos irradiar nossas boas vibrações para todos aqueles que necessitam de amparo, necessitam de auxílio, aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, em suas casas, aqueles que se encontram enfermos pelas mais variadas patologias da alma e ainda nessa pandemia, aqueles que se encontram solitários com sua enfermidade, muitas vezes isolados e sem a proximidade de seus familiares, e aos familiares que também com certeza sofrem com esse afastamento, aquelas pessoas que ainda por ignorância ou por rebeldia, digamos assim, com as leis divinas, cometem atos menos dignos que lhes conduziram ao cárcere, que o Senhor possa, através dos benfeitores espirituais, tocar-lhes o coração para que despertem, assim como Saulo foi curado da cegueira, que eles também possam ser curados de suas cegueiras. E todos nós podemos ser curados de nossa cegueira, para que possamos nos tornar pessoas melhores, refletir sobre as nossas condutas e possamos adotar condutas melhores. Aqueles órfãos que se encontram abandonados, as pessoas que passam fome, que passam qualquer tipo de necessidade, que o Senhor possa amparar-lhes o coração e conceder-nos força e vontade para que possamos auxiliar-lhes, sendo mais fraternos com aqueles que necessitam. Nesse momento, vamos pedir a Deus as bênçãos e agradecer por esse momento de reflexão, mas essa semana
aqui em nossa casa, que possamos ter uma semana de paz, uma semana que tenhamos a paz de Deus e possamos refletir a paz de Deus, né? Contaminando as outras pessoas com a nossa paz, com a nossa tranquilidade, que possamos ser fortes o suficiente para enfrentarmos as provas e os desafios que nos serão colocados para a nossa evolução espiritual. Queremos convidar vocês, amigos, para nesse momento também curtir e seguir a nossa página no Facebook, a nossa página no YouTube, ativando o sininho de notificação para que vocês possam sempre ser lembrados, notificados quando houver um novo vídeo, uma nova postagem, sempre lembrando que todas as segundas-feiras serão veiculados nosso estudo ao Evangelho, pelo menos enquanto a gente não retoma nossas atividades presenciais. Antes que a gente possa se despedir em paz, eu vou fazer uma leitura, uma breve leitura de uma mensagem para que a gente possa se dirigir, né, se dirigir. Eu estou aqui no centro, mas vocês estão em suas casas, mas que a gente possa refletir sobre elas nesse período, além do que a gente já conversou hoje sobre o Evangelho. A mensagem de hoje, dia 28, é Antecipa-te no bem. É uma mensagem ditada pelo Espírito Sheila, psicografada pelo Clayton Levy. Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno. Há quem chora em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Outros enfrentam, solitários, a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão. É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras haja dilacerações clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Eles não te pedem soluções rápidas para os problemas que carregam, imploram apenas o teu apoio, dentro do clima fraternal que já consegues apresentar. Coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora. Naquela tarde inesquecível, em Jerusalém, um certo sirineu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre, que, cambaleante e abatido, mal suportava o peso da cruz na escada do Calvário. Não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pela cruz que carregam. Nem te limites à massa expectante, que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Antecipa-te a eles o teu gesto, espontâneo e bom, e os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontre a paz na libertação espiritual. Né? Como a gente rogou aqui hoje em nossa prece de encerramento, vamos, e é um convite que eu faço, a gente sempre está falando aqui mais para nós, uma lição mais para nós que estamos aqui falando a vocês, mas assim como na prece de hoje, vamos não só rogar, né, o auxílio dos benfeitores espirituais, mas vamos também ser um pouco mais fraternos, nos colocar no lugar dos sofredores e com pequenos atos, pequenos gestos de uma conversa, um apoio psicológico, né? Um ouvido para a pessoa, às vezes uma simples fatia de pão, a gente vai estar contribuindo para o sofrimento alheio, sendo mais fraternos e mais caridosos. Então, esse convite hoje, acho que a mensagem do dia veio bem a calhar, né, com o que a gente colocou, um convite para que a gente seja um pouco mais fraterno, que a gente não só, que a gente possa, já acredito que todos nós aqui, cada dia que passa, estamos mais nos habituando cada vez mais com a prece, mas vamos um passo além também da prece, né? Vamos também praticar nossos atos materiais de fraternidade e caridade. Então, que todos vocês tenham uma boa semana, que todos vocês sejam abençoados por Deus e que a paz de Deus esteja sempre conosco. Um abraço a todos vocês, até a próxima semana.